essa parte, né, do livro 3, e hoje a Lei de Liberdade. Só esclarecendo, né, que eu selecionei algumas perguntas, né, para que a gente estude, reflita, mas é claro que o importante é a gente voltar sempre, né, ao capítulo e estudar todas as questões, que dentro do nosso tempo, né, de estudo não dá para abordar, né, todas as perguntas desse capítulo, que são várias, né, e são muito interessantes, principalmente, assim, não só pelo momento que a gente está vivendo, mas pelos questionamentos que fazemos, né, no dia a dia, né, sobre exercer a liberdade, né. Então, nós começamos aí, né, com a fala de Jesus, né, a verdade vos libertará. Quando Jesus, né, traz para a gente essa referência, né, para a nossa vida, né, aí lembrar, né, que essa verdade, né, que Jesus nos orienta é uma verdade maior, né, para que a gente tenha como referência na nossa vida um planejamento consciente enquanto espírito. E à medida que nós vamos estudando, né, a doutrina, a gente vai percebendo, né, essa, como é ampla, né, essa visão da verdade. Então eu vou conquistar, né, na verdade é uma conquista individual, embora nossas vidas, né, estejam entrelaçadas, nós vamos trabalhar essa questão também da importância, né, de conviver em sociedade, mas como que nós vamos nos conscientizando, né, e não só conscientizando, mas colocando em prática, né, em cada oportunidade reencarnatória, esse exercício do bem fazer, né, em nossa vida. E também a gente ter como referências palavras de Paulo. Tudo me é possível, mas nem tudo me é lícito. Temos que lembrar, né, temos no sentido assim, é um exercício, né, cada um vai buscando, né, a sua forma de organizar a própria vida, né, lembrando sempre dos parâmetros de Jesus, das leis divinas, e lembrar dessa fala de Paulo é essencial, porque todos nós temos anseio pela liberdade. Hoje, em algum momento, né, organizando aqui o estudo, e lembrei, acredito que vocês devem também lembrar, né, que quando a gente está na infância, passando, né, pela transição da adolescência, a gente começa a ter uma ansiedade, geralmente, né, puxa vida, eu não vejo a hora de fazer 15 anos, puxa vida, eu não vejo a hora de fazer 18 anos. E acredito que muitos de nós, né, já viveu isso, ou escuta, né, daqueles que estão próximos ali, né, os filhos, os parentes, sobrinhos, enfim, que a vontade é de voltar atrás, né, porque junto com essa idade, chamada maioridade, né, vem as responsabilidades, e aí a gente acha tudo muito pesado, né, puxa vida, nossa, não é só ter autonomia, né, de certa forma, mas junto com essa autonomia, vem os deveres, vem os compromissos. Por isso que a gente precisa se preparar, ser preparado, né, no caso do processo da educação, né, familiar, né, da referência da religião, né, que tudo isso vai contribuir para que eu chegue nessa maioridade de forma mais madura, né, fazendo essa associação entre ter liberdade e ter compromissos, ter liberdade, né, e exercer, né, os meus deveres, né, de acordo com as leis que regem, né, a gente fala das leis divinas, também aqui encarnados das leis humanas, né, por isso que eu posso tudo, mas dependendo da escolha que eu fizer, né, vem aí como diz, causa e efeito, né,
vêm as consequências. Então, elas podem ser positivas ou não para o meu aprendizado. Gente, eu estou falando sozinha aí, mas se alguém, né, quiser acrescentar, falar, lembrar de uma situação, fique à vontade. Eu escolhi essa imagem aí, né, para que a gente reflita sobre lei de liberdade, que quando fala em liberdade, né, geralmente a gente imagina realmente ser livre, né, como os pássaros, né, como se os pássaros não tivessem em algum momento que pousar, buscar seu alimento, descansar, né, planejar o voo, além de planejar o voo, né, ter um roteiro, né, para que ele sobreviva às intempéries, né, então dependendo da direção, né, ele pode encontrar mais vento, mais chuva, né, menos alimento, então é tudo perfeito, né, então às vezes a gente não pensa, né, nesses caminhos, né, que a natureza enfrenta de forma sábia, né, graças a Deus, né, que dá essa condição para todos, inclusive os animais, né, de sobressaírem e fazer as suas escolhas para a sobrevivência mesmo, né. Então, imagina no nosso caso, né, como que nós recebemos, né, de Deus essa condição de enfrentar situações, né, usando sim da liberdade, mas de forma que a gente não gere um problema para nós, né, que não gere conflitos para a nossa existência. Só que há uma série de fatores aí que interferem, né, os fatores externos, mas também os fatores internos, porque nós somos seres espirituais carregando bagagens. Temos, né, muitas o nosso comportamento, né, ele vem sendo construído com várias oportunidades reencarnatórias, então, em alguns momentos, né, a gente percebe que já superou determinadas coisas, no entanto, em outros, há, não digo um retrocesso, mas uma dificuldade maior para enfrentar determinadas situações. E aí eu acho interessante essa imagem dos pássaros, e também eu ouvi um relato, foi em programa, tá, de televisão, não lembro agora, o programa foi bem recente, pelo menos na história, né, porque está tendo muita reprise em função de pandemia, mas aí um senhor que ele casado e tem 10 filhos, e a esposa dele extremamente feliz, que ela falou que sabia que ela ia ter muitos filhos, então eles nunca preocuparam, né, de ter mais ou menos filhos, né, e tiveram esses filhos com muita alegria. Mas um dos filhos, eles perceberam que estava tendo uma certa dificuldade em comportamento, de estar mais isolado, e aí, por volta de 2 anos, é que foi diagnosticado, né, a cegueira. Ele teve, né, nasceu já com algum um problema, e aos 2 anos ele ficou praticamente cego. E esse pai, ele conta que ele foi um dia, né, sentou próximo à praia, assim, ficou olhando para o mar e se perguntou, né, perguntou e olhou para os céus e perguntou a Deus por que ele, né, o que ele tinha feito para merecer aquele filho, né, com essas dificuldades, que ele já pensava logo no futuro, como é que vai ser a vida dele, como é que ele vai enfrentar as situações. E aí, gente, quando eu ouvi, né, esse relato, eu fico, né, a maioria de nós faz essas perguntas, né, em algum momento da vida, né, Deus, por que comigo, por que, né, que está acontecendo isso na minha vida? Às vezes não é um fato diretamente nosso, como aconteceu com esse pai, mas alguém próximo, né, algum familiar, algum ente querido, que a gente tem muita afinidade, e a gente sofre junto ou mais, né, do que essa pessoa que está passando por uma dificuldade. Só que nesse caso desse senhor, passado um tempo, eles foram percebendo também outros comportamentos adversos ali daquele filho em relação aos outros. Agressivo, se isolando, né, não falava, e o tempo foi passando até que veio um outro diagnóstico, que era de autismo, um outro diagnóstico. E aquele pai sofrendo mais ainda, a mãe sempre mais equilibrada, né, ela falando, não, eu vou
né, fazer o que eu puder para esse filho, para ele ter autonomia, né, dentro das limitações, né, que ele tem, no caso. Gente, é uma história belíssima, eu vou depois pesquisar direitinho qual foi o programa, porque vale a pena, né, ouvir essa história, porque esse rapaz, hoje, né, está com mais de 30 anos, né, e ele que, a mãe fala, a gente não sabia o que fazer para ele caminhar, mas ele mostrou, através da música, né? E aí ele fez o curso, né? Enfrentou muitas dificuldades, enfrentou, mas ele fez o curso de bacharelado em música. Olha que bacana, diz ele que quando ele fez o Enem, que ele foi aprovado, né? Que muita gente ficou surpresa. E cantou com o Plácido Domingos, foi convidado para cantar com ele, e recebeu o seguinte recado: nossa, você canta muito bem. E ele respondeu: eu sei. Ele conta isso, gente. Aí quando ele falou eu sei, igual a Rose falou, quando a gente está preparando para o estudo, né, tudo vira um sinal, a gente tem que ter um certo cuidado. Mas quando eu ouvi isso, eu falei, gente, o que nós não sabemos, né? Nós não sabemos, na verdade, o que a gente não quer, porque está tudo construído, né, dentro do plano divino. E nós, né, contribuímos, de certa forma, com esse planejamento, às vezes mais, às vezes menos, é claro, né, de acordo com o que Deus permite. Então, esse jovem, né, que tem a cegueira, que vem com um quadro de autismo, mas foi mostrando, né, ele não tinha dúvida, mas foi mostrando para quem estava em volta, né, como que ele poderia desenvolver as outras habilidades, né, porque ele não era um ser incapaz. Então, é exercitar essa liberdade, né, que aí ele teve o apoio da família, né, e não ficou privado ali dentro de casa, num canto, isolado dos outros, né. E assim, é uma história, eu achei muito interessante, muito rica, né. Às vezes, se alguém não entendeu, eu falo assim, por que você está contando isso? Mas eu achei esse exemplo não é nem de superação, que em nenhum momento foi falado, eu achei bacana isso, né, porque às vezes a gente tem chamado aquilo que o outro vence, né, como superação. Não, é o exercício, né, de ser, né, dentro desse contexto que a gente vive, né, cheio de regras, mas regras humanas, né, que nos limitam. E ele foi mostrando isso, né, que é uma capacidade desse ser humano, né, que no caso, na nossa visão espírita, né, desse ser, trazer na sua bagagem, né, limitações por um lado, né, mas sua capacidade em outras áreas de outro, né, e dar maior peso justamente para aquilo que ele tem, né, de capacidade de habilidade. Essa é a visão que eu tive. O Wagner. Oi, Sônia. Eu fico perdida aqui, que eu não estou vendo ninguém, mas você vai conduzir, né? E se alguém quiser falar, levantar a mão, sinalizar no chat, você me fala. Tá ok. Tranquilo, pode deixar. Gente, quem não tem o livro ainda, né, dos Espíritos, esse capítulo 10, né, eu vou só falar dos itens aqui antes da gente continuar. Ele é dividido, tá? A lei de liberdade, no caso, né? Em itens. Então, primeiro a liberdade natural, depois a escravidão, em seguida a liberdade de pensamento, livre-arbítrio, tá? Fatalidade, o conhecimento do futuro, e vem um resumo teórico, né, que faz um apanhado aí geral, tá? Dos temas abordados aí. E aí a gente vai passar por algumas questões, tá? Porque, na verdade, cada tópico desse dá um estudo de 1 hora ou mais, né? É muita informação mesmo, tá ok? Então, eu escolhi dentro da liberdade natural, tá? Do item liberdade natural, tá? Foram 3 questões. A primeira, há posições no mundo em que o homem possa gabar-se de gozar de uma liberdade absoluta, né? Quer dizer, no contexto que nós vivemos, né, aqui, enquanto espírito, né, reencarnado, né,
Há algum momento que a gente pode exercer de liberdade absoluta? Os espíritos respondem, não, porque vós todos necessitais uns dos outros, os pequenos como os grandes. 826. Qual seria a condição em que o homem pudesse gozar de liberdade absoluta? A do eremita no deserto. Desde que haja dois homens juntos, há direitos a respeitar e não terão eles, portanto, liberdade absoluta. Deixa eu só tirar uma dúvida aqui, não coloquei. Achei que eu tinha. Deixa eu voltar aqui. Então, a questão 825 e 26, né, elas vêm de encontro que foi trabalhado na lei de sociedade. Né? Nós somos seres, né, e fazemos parte de grupos. O grupo menor, maior, né, a gente está vinculado à família, ao ambiente de trabalho, né, e vários outros grupos que vão entrelaçando aí nesse aprendizado. Existe o aprendizado individual, mas ele está entrelaçado aos aprendizados coletivos também. Olha aí o que nós estamos vivendo hoje em relação à pandemia. Às vezes eu sei, puxa vida, eu sei tão pouco, eu sei o que está acontecendo aqui, mas eu não sei o que está acontecendo em outro país, né? E aí a gente vai buscar informações, tem gente em situações à frente, né, em termos de mudança de comportamento, né, quer dizer, a pandemia não acabou, né, em nenhuma parte do mundo, né, mas há um controle maior em determinados lugares, não só em função da vacina, mas da mudança de hábitos, né, e outras não, há restrições maiores, né, e não tem muito progresso, tem várias situações, e há lugares que a gente não tem nem notícia, e que a gente imagina que a situação é muito mais grave, né, por falta de verbas, por falta de uma administração, né, de organização, enfim. Então, mas estamos aí, né, fazendo parte de uma prova coletiva, tá, e que está afetando o planeta, né, em rumo dentro desse processo aí de regeneração. Aí, como lidar com isso, né? É buscar o conhecimento, fazer a nossa parte, ter todos os cuidados, né? É o cuidado, inclusive, com os nossos pensamentos, que a gente ainda vai falar. Mas aí, quando eu escolhi dentro das questões, né, desse item, essas duas, justamente porque há poucos dias a gente estudou aí, né, nesse grupo, né, quem já estava fazendo parte, a lei de sociedade. Tá? Então, não tem como eu estudar liberdade, né, sem pensar no outro, no direito do outro, do compromisso com o outro. É diferente, que às vezes fala assim, eu quero ficar sozinho, né? Você ganhar um dinheiro, você vai para lá, vai comprar uma ilha. Muitas vezes a gente está em busca dessa solidão, né? Para não exercer justamente esse compromisso, né? Que a gente já, na verdade, nós mesmos que já tratamos no plano espiritual, né? Diante do outro. Então é uma fuga, né? Que a gente tem que rever. Não estou dizendo que tem aquele momento que você quer dar uma pausa, que você dá um descanso, né? Mas lembrando, né, que a gente não está sozinho, porque se a gente não está aí com o encarnado, né, junto de nós, né, nós temos nossos irmãos desencarnados, que estão aí fazendo apelos, né, no sentido não só de nos ajudar na caminhada, como tem aqueles, né, que estão na condição de inferioridade em busca de ajuda, de auxílio. Então, continuando aí, esse é um trechinho do programa, né, Visão Espírita, que a Heloísa Pires, que é uma escritora, expositora, né, ela cita o seguinte: liberdade em nosso estágio de evolução só pelo pensamento. Somos limitados pelo corpo físico, pelas imposições sociais, por nossas emoções desequilibradas. Então, olha só os fatores que eu disse, né, anteriormente, que podem interferir, né, nas nossas opções de escolha, inclusive. Né? A gente tem que estar muito atento aí, olha, somos limitados pelo corpo físico, né? Pelas imposições sociais, então eu vivo em determinado lugar, eu faço parte de determinado grupo, e nesse grupo há regras. Eu gostaria de estar em outro lugar, né, em outro país, em outro grupo, mas lá também tem regras, elas podem ser diferentes, né, mas elas existem, justamente para que haja um convívio coletivo, né? De outra forma, gente, não daria certo, né? A gente precisa dialogar, a gente precisa fazer trocas, né?
e há necessidade dos combinados. Por que, mais uma vez, né, nesse momento, a gente está tendo que reformular, readaptar, né, nossos encontros coletivos, seja em nossa casa ou em outros espaços, né, de trabalho, de lazer, né, para que a gente faça de forma segura, né, e não gere um complicador para a vida, para a saúde do outro, pensando aí, né, na contaminação por Covid. Mas aí vem à tona também outras necessidades, que a gente já deveria estar cuidando há mais tempo, em termos de educação, de higiene, né, uma série de outros fatores. É aquele chamado, né, se a gente não avançou, né, junto com o planeta, em termos, né, a gente avançou intelectualmente, mas esqueceu, né, o lado moral, né, a gente precisa agora retomar mesmo as nossas, o nossos processos, né, de educação moral, de alguma forma. Por nossas emoções desequilibradas, né? Então, olha, se a gente oscila, né, eu estou bem, hoje acordei com o pé esquerdo, a gente brinca, né, ou a gente rotula determinadas posturas, determinados comportamentos. Mas a gente não pode só rotular, a gente tem que trabalhar para buscar o equilíbrio desses comportamentos, seja, né, em que momento for. Eu coloquei essa imagem, né, para representar o próximo item. Olha só, né, eu coloquei, nós vamos trabalhar agora a escravidão. Porque esse nó, né, esse entrelaçar dessa corda, né, ela vai mostrando, né, que não é só eu escravo do outro, mas eu escravo de mim mesmo, né? A gente tem que rever bastante aí, né, esse tópico para que a gente se trabalhe, né, para a gente de fato ter uma liberdade de agir, liberdade de pensar, né, sem ferir o direito de ninguém, né, sem ferir sobretudo a lei divina, sem ferir as leis dos homens, né? Porque se elas surgiram, é porque houve uma necessidade aí para estabelecer normas, né, de conduta no espaço coletivo. Sônia, Oi. gostaria de fazer uma consideração Sim, aqui. sim. Uma questão assim, extremamente importante que nós devemos estar pensando é que a doutrina espírita ela surge num período em que no Brasil ainda existia escravidão. Então, quer dizer, 1857, doutrina espírita codificada. 1888, abolição. Mas então ela surge nesse período. Então vamos pensar a dificuldade no início da implantação da doutrina no país, dessa mudança de consciência, dessa mudança de cultura. Agora, a Globo está fazendo esse trabalho aí o imperador, né? Nos tempos do imperador, que na realidade ela vai retomar aquilo que nós vamos ver lá no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, a questão do Dom Pedro II, a importância desse indivíduo. E aí a gente, muitas vezes a gente até questiona, fala, poxa, mas por que algumas perguntas elas surgiram? A questão do duelo, a questão da escravidão, porque Kardec, naquela época, vivenciou essas questões que já estavam em processo de serem trabalhadas, mas que isso causava um desconforto na sociedade daquela época. Sim. Então, a gente não poderia deixar de falar isso. Com certeza. Esses tópicos que a gente vê aí sempre trabalhando duelo, a questão da escravidão, inclusive as perseguições que o espiritismo no Brasil sofreu a ponto de uma comitiva reunir-se e ir ter com o imperador para que se extinguissem os fins da perseguição do espiritismo no Brasil. Então, isso é algo que movimenta muita questão, né? Então, aí demanda essa liberdade que hoje nós estamos tendo, pelo menos a liberdade de ter a religião que a gente gostaria, de falar algumas coisas, de pensar de uma linha, né? Então, isso o Wagner, e quando a gente tem a oportunidade de estudar de novo, né,
ler, né? Ler, a gente vai lendo, né? A gente pega cada item para estudar, para puxa vida, né? Já foi abordado isso, né? Há quanto tempo? E aí hoje vem à tona, né? Que aí quando a gente fala ler escravidão, a gente pensa nessa condição, né? Do homem escravizado, né? No século XVIII, no século XIX, né? Claro que aconteceu antes também, mas o que a gente remete historicamente, né? E aí está vindo à tona hoje, no século XXI, quantos relatos de escravidão, né? Que aí essas questões vão tratar isso também para a gente. Tá? Eu vou ler aqui primeiro, aí a gente comenta. Há homens naturalmente destinados a ser propriedade dos homens? Aí os espíritos respondem: toda sujeição absoluta de um homem a outro é contrária à lei de Deus. A escravidão é um abuso da força e desaparecerá com o progresso, como pouco a pouco desaparecerão os abusos. 830. Quando a escravidão pertence aos costumes de um povo, são repreensíveis os que a praticam, nada mais fazendo do que seguir um uso que lhes parece natural. O mal é sempre o mal. E aí continua a discorrer a questão, mas a resposta já começa assim: o mal é sempre o mal. E entre a 29 e 30, 829 e 30, tem a seguinte observação: a lei humana que estabelece a escravidão é uma lei contra a natureza, pois assemelha o homem ao bruto e o degrada moral e fisicamente. Né? Então, olha só, em nenhum momento, né, há aprovação, né, de que isso é correto. Então, daí a gente, né, ter como referência primeira a lei divina, porque a lei do homem, né, ela atende muitas vezes, né, a um contexto, né, e aos interesses daquela época, né, tanto que a gente sabe que em alguns países, às vezes elas são reformuladas, né, elas são adequadas e atualizadas, e em outros não. E isso acaba gerando, né, uma série de conflitos para as pessoas, né, porque há progresso por uma parte, no entanto, né, há várias limitações para outros, de acordo com a própria lei daquele lugar. A 832, há homens que tratam seus escravos com humanidade, que nada lhes deixam faltar e pensam que a liberdade o exporia a mais privações. Que dizer disso? Nossa, essa pergunta eu achei assim, fantástica, né? Que por trás dela, na verdade, né, agora nós vamos pegar a espiritualidade, vamos ver o que eles vão dizer, porque tem gente que trata o escravo tão bem, né? Dá ele comida, dá ele, né, dá ele uma roupinha, dá um lugarzinho para ele ficar, mas a resposta: digo que compreendem melhor os seus interesses. Eles têm também muito cuidado com os seus bois e os seus cavalos, a fim de tirarem mais proveito no mercado. Não são culpados como os que o maltratam, mas nem por isso deixam de usá-los como mercadorias, privando-os do direito de se pertencerem a si mesmos. Olha a privação da liberdade. Né? Então, na verdade, quando você... Aí, eu lendo, né, essa pergunta, fica a reflexão aí para nós, né? Então, vamos trazer para os dias de hoje, né? Que não existe mais essa condição no Brasil. Existe, né? E está vindo à tona aí cada vez mais, né? São domésticas, né, escravizadas, são crianças, né, exploração infantil, crianças, né, escravizadas. Então, essa relação da escravidão existe ainda, né, e é um problema seríssimo, né, porque, aparentemente, as pessoas dizem que estão ajudando, auxiliando, né, dando uma certa condição para aquela pessoa viver, porque aí ela não teria nada se não fosse a ajuda dele, mas não é verdade. Porque, na verdade, o que está priorizando ali são os interesses pessoais, né? O que eu ganho com isso? Olha a comparação que foi feita aqui na resposta, né? Quer dizer, eu tratar bem o cavalo, porque ele, como diz, né, vai contribuir ali para a minha produção.
tá? Então, assim, é bem forte, né, gente? Então, não tem como colocar uma viseira aí, não. É a gente estudar mesmo essas perguntas, né? E trazer para os nossos dias e observar em nosso comportamento em relação ao outro, né? E essa questão da escravidão, estou preocupada com o nosso tempo aqui, mas, como eu disse, né, dá um estudo também, né, para a gente rever as nossas relações, né, quando é que eu estou ali chamando alguém, né, de alguém que é próximo, um relacionamento afetivo, né, alguém que, um amigo, né, e eu vou criando essa condição de aprisionamento, né, eu vou tirando a liberdade do outro, né, para que ele sirva à minha vontade, aos meus interesses, tá? E acabo gerando aí conflitos, né? Para mim e para o outro também, né? A gente tem que ter esse cuidado e respeitar, né? Que, como finalizou aqui, né? O direito de se pertencer a si mesmo. Todo mundo tem esse direito, tá? Então, ter cuidado. Oi? Só um segundinho, me veio aqui Não, tranquilo. uma situação. Nós temos uma amiga em comum aqui, eu, Carol, acho que Sônia deve conhecer, ela chama Luísa, ela é uma professora de matemática, sabe? E ela estava relatando para a gente, a última vez que eu tive contato com ela, que ela teve um tio que viveu aqui em Santa Luzia na época pós-abolição da escravatura no Brasil. Então, só que ele morava aqui em Santa Luzia e ele era responsável, ele era um padre aí da Igreja da Matriz e ele tinha um jornal. Ele, além dele ser padre, ele trabalhava com algumas informações com jornais aqui dentro de Santa Luzia. E ele ficou muito indignado, muito chateado pós a abolição da escravatura com relação ao que aconteceu com os escravos em Santa Luzia. Aí vem essa pergunta 830 que você leu, quer dizer, a escravidão terminou, mas os abusos continuaram. Então, nós temos que ter muito cuidado, porque muitas vezes o indivíduo não é escravizado, mas ele é abusado, ou ele sofre por abuso. Então, nesse caso aí, ele relata, e aí Luísa está me devendo essa informação, no sentido de trazer relatos desse jornal que ele vai conversar com a sociedade de Santa Luzia o que estava acontecendo com os vários escravos espalhados que estavam pelas ruas, passando fome, como moradores de rua, após a abolição da escravatura aqui no Brasil. Eu achei, por ser de Santa Luzia e ser uma situação nossa aqui, eu achei muito interessante essa situação. Com certeza. Ter partido padre da matriz de Santa Luzia, essa observação, e ele tentar, naquela época, ajudar esses companheiros que passavam por essas dificuldades aí. Ô Wagner, só completando o que você falou aí, eu acho que Pinhões surgiu nessa ocasião aí, deles refugiando, para lá para tentar sobreviver, né? Deve ter começado com tipo um quilombo, né? Para resguardar, né? Laís, você tem alguma informação, Laís, sobre isso? Sim, Wagner. Foi isso mesmo. Eles foram para Pinhões, né? E formou-se um quilombo lá. E de lá eles foram. Ainda existem familiares, né? De escravos lá ainda. E lá agora, hoje em dia, é uma comunidade quilombola, né? É isso aí. Obrigado. Temos muito ainda, né, de informação ainda, né, fazer as leituras e ouvir esses relatos que são bem presentes, né, através desses grupos, e nesse momento, né, tá um pouco proibido, mas tem as exposições que acontecem, né, tem muita informação aí que pode contribuir, porque não que o livro, né, não contribui bastante, mas imagino quando você escuta o relato, né, desses irmãos que estão aí trazendo exemplos familiares tão próximos, né, tão presentes aí na nossa cultura.
Continuado, então, gente, o item 3, a liberdade de pensamento. Eu coloquei essa foto aí, foi até interessante, porque eu não achei o fundo azul, sabe? Aí depois eu coloquei o fundo azul. Falei assim, não, mas ela tem que estar no céu, né? E o que é isso? É um reflexo de um sol, por isso está dourado, né? Mas, assim, quando fala de liberdade de pensamento, o que vem à mente, né, quando a gente dialoga com as pessoas, nossa, é o momento que eu estou sozinho, né, que eu tenho paz, que eu posso pensar o que eu quiser. Aí, a partir do momento que a gente toma conhecimento de sermos espíritos, né, a gente sabe que não é dessa forma, né, que se a gente não tiver um certo cuidado, nosso pensamento, ele é o tempo inteiro, né, nós sofremos influências, na verdade, né, claro que aí a gente tem que, né, não é descartar, né? É ter o cuidado, né? Que influência é essa? Uma influência boa, né? Uma influência equilibrada, harmoniosa, que me ajuda, né? Nesse caminho, nessa caminhada evolutiva, ou é uma influência, né? Que interfere, né? E quando falar de influência também é interessante, né? Já vi um estudo sobre isso, que a gente pensa no obsessor, né, que está ali falando, me atrapalhando, mas não, somos nós mesmos, os nossos pensamentos, né, aquela bagagem que a gente traz, né, enquanto espírito, e uma bagagem que a gente não sabe, né, por que história é essa, né, que tem por trás de cada um de nós. Então, a gente traz muitas informações, né, e que vem à tona de alguma forma. Tá? Então, nem sempre é um ruído exterior, né? Não é aquele que está de fora interferindo nos meus pensamentos, mas sou eu mesmo, né? Esse conflito, essa luta entre o homem velho, né? E esse homem em busca de renovação, que é o nosso propósito, né? Para alcançar uma angelitude. Então, eu tenho que ter um filtro, né? Para rever meus pensamentos. Outro dia eu vi o relato de uma pessoa que ela faz vários acompanhamentos psicológico, psiquiátrico e espiritual. E ela falou que o psiquiatra dela falou, nossa, você me surpreendeu, né, ela falou assim, olha, graças ao espiritismo, né, que é o que me ajuda a, de fato, encontrar esse equilíbrio. Só que aí ela comenta das oscilações, da mesma forma que eu estou no céu, eu estou no inferno. Então, assim, é o extremo. Ou ela está dos tratamentos e da família, dos amigos, enfim. Então, por quê? O ruído é íntimo. A gente tem que ter, né, tá muito atento. E é claro que aí outros ruídos vão surgir, né? Podem surgir, podem surgir, mas tem os meus ruídos também que eu tenho que estar atento aí para me cuidar, né? Para não perder o meu equilíbrio, a minha harmonia. A questão 833. Há no homem qualquer coisa que escape a todo constrangimento e pela qual ele goza de uma liberdade absoluta? A resposta é pelo pensamento que o homem goza de uma liberdade sem limites, porque o pensamento não conhece entraves. Pode impedir-se a sua manifestação, mas não aniquilá-lo. E aí, nós temos ainda, né, daquela irmã, né, da lado que estava no programa, da Heloísa, alguns recortes, tá? Só para a gente refletir aqui e dar continuidade. O pensamento é atributo do espírito. O pensamento constrói, né? E aí ela foi discorrendo sobre essa questão do pensamento, deu exemplos, até lembrei do estudo do Wagner, né? De vários irmãos aí que venceram, né, algumas limitações espíritas ou não, né, para poder atingir seus objetivos, né, como teve aquele físico, né, que o Wagner deu exemplo, ou o nosso irmão que fazia estudo, né, embora estivesse acamado, né, fazia as palestras, não anotei os nomes aqui agora não, mas a gente tem alguns.
Aí ela continua, os parapsicólogos fotografaram, tá? Fotografaram os pensamentos. Então, olha só, o nosso pensamento já pode ser fotografado, gente, de acordo com a ciência, né? Então, olha que interessante. E aí ela continua, não aprendemos a lidar com o nosso pensamento. Precisamos educá-lo, né? Educar o pensamento. Não somos livres. Nos deixamos contaminar por propagandas, modismos, ideias erradas. Eu achei muito interessante isso. Né? Quer dizer, o nosso pensamento constrói, né? Pensamento é vida. Eu não paro de pensar, né? E aí eu tenho que observar como que estão meus pensamentos. Né? Inclusive, ela deu exemplo lá de jovens que falam assim, mas eu fico muito incomodado com meus pensamentos, eu não sei o que fazer para melhorar, para, né, para tornar ele mais equilibrado. Isso conversando com os jovens, né, atravessando aí momentos assim de desequilíbrio mesmo. E aí os exemplos, né, que ela trouxe foi, procura uma música, né, uma leitura. Então é isso. Quando eu sei que meus pensamentos estão em desarmonia, nós, né, no caso, espíritas, né, o que nós vamos buscar? Uma leitura, a prece, não é? A música, né? Tudo aquilo que possa contribuir para a nossa harmonização. Tá? Então, não aprendemos ainda, né, a lidar com o nosso pensamento. Então, é valorizar o nosso pensamento. Se o pensamento é construção, né, vamos construir o que for positivo para nós, né, para o mundo que nos rodeia. Precisamos educar, olha o processo de educação, educar o nosso pensamento. Né, se vem alguma coisa negativa, né, se vem uma crítica, se vem algo que me deixa incomodado, ou que contribui para incomodar o outro, né, eu tenho que rever. Eu tenho que, não, espera aí, olha o que eu estou pensando. Porque o pensamento é vida e ainda serve de alimento para aqueles que estão à nossa volta. Ela falou, nossa, eu consigo perceber o que você está pensando, né, pela sua expressão. Né? Então, imagine os nossos irmãos, né, que estão próximos de nós, e que estão ali em busca de refúgio, né, para os próprios desequilíbrios, né, os nossos irmãos obsessores aí. Então, tem que ter cuidado. Não somos livres. Nos deixamos contaminar por... Aí, olha o que as influências, né, tudo que pode nos influenciar. Ela deu exemplos aí do dia a dia, né, a propaganda, modismo, né, ideias erradas no sentido assim, né, o outro leva aquilo para a gente como convicção, como ponto de vista dele, como se fosse uma coisa corretíssima, né? E a gente vai, como diz Maria, vai com as outras, né? Então eu tenho que passar pelo crivo da razão, né? De acordo com nossos irmãos trazem para a gente sempre, né? Está certo, está errado, né? Está de acordo com os princípios, né? Divinos ou não, né? Então é realmente fazer nossas escolhas aí, filtrando aquilo, né? Que vai realmente contribuir para a nossa harmonia, para o nosso equilíbrio. A 839, somos repreensíveis por escandalizar em sua crença aquele que não pensa como nós. Vocês viram que eu dei um pulo, né, gente? Selecionei algumas. Olha que questão importante, porque a gente está cercado, né, de irmãos de outras religiões. Né? E aí a gente tem que ter o cuidado, né, justamente para não impor a verdade, né, enquanto espírita, né, mas levar a nossa informação, aquilo que nós estamos aprendendo, né, de forma respeitosa para o outro. A resposta dos espíritos são, isso é faltar com a caridade e atentar contra a liberdade de pensamento. Né? Quer dizer, a partir do momento que eu estou impondo uma verdade para o outro, eu quero a minha liberdade, mas aí eu imponho para o outro, então eu não confundir, né? Como diz, seriam os interesses, né? É interessante para mim, então eu vou impor para o outro, né? E essa questão 841, gente, a resposta diz tudo para a gente, vou ler a pergunta. Devemos, por respeito à liberdade de consciência, deixar que se propaguem as doutrinas perniciosas, ou podemos, sem atentar contra essa liberdade, procurar conduzir para o caminho da verdade os que desviaram para falsos princípios. Né? Quer dizer, há uma forma, né, de contribuir para desconstruir, né,
aquilo que eu vejo que não está correto em outra, né, religião, a resposta, vou voltar à resposta antes dessa próxima. Certamente se pode e mesmo se deve, mas ensinai, a exemplo de Jesus, pela doçura e persuasão, e não pela força, porque seria pior que a crença daquele a quem desejasseis convencer. Então, a partir do momento que eu uso de violência, eu estou fazendo pior que o outro, né, que está trazendo, né, alguns fatos, algumas situações como uma verdade única, né, e aí, ao invés de eu mostrar de uma forma, né, educada e caridosa, né, que aquilo não está correto, se eu imponho a verdade, aquela verdade que eu acredito, né, em nome do Cristo, em nome da doutrina, como uma única também, né, e de forma, né, impositiva, violenta, eu estou fazendo pior ainda, né, porque a gente já tem conhecimento que não é dessa forma, não é isso que Jesus fez, né, não é isso que Jesus faz por nós, né, então que a gente tenha esse cuidado, então. Se eu não dou conta, né, de trazer essa argumentação, né, de forma equilibrada e harmoniosa, então que eu peça licença, né, para eu também não cair na discussão, né, e querer impor, né, aquilo que eu ainda não dou conta nem de argumentar, né. Essa aí já é uma opinião minha, viu, gente? A 843, Wagner, você viu aí, né? Eu falei, ai, meu Deus, devia ter falado com o Wagner, não dou conta não, Wagner. Faltando 5 minutinhos. Aí nós estamos aí no item 5, livre-arbítrio. O homem tem livre-arbítrio nos seus atos? Mais 1 hora de estudo, gente? Pois que tem a liberdade de pensar, tem de agir. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Essa questão, sempre que a gente falar, né, da lei de liberdade, né, é bom que ela fique clara para a gente, né? Eu tenho liberdade de escolher ou não? Como assim? Que liberdade é essa, né? Se eu mesmo vivi esse conflito no início, viu, gente? Quando eu comecei no doutorado, mas peraí, livre-arbítrio é isso? Eu tenho liberdade de escolher? Não, mas se tem determinados... Não, mas aí não há imposição divina, não é uma imposição divina, né? São leis, né, naturais, que preservam o meu direito, que preservam o direito do outro. É diferente, né, da gente chamar aí de livre-arbítrio aquilo que eu faço só para me favorecer, né, naquele momento, que pode ser que depois eu mude, né, porque a gente oscila, né, hoje que é verdade para mim, amanhã não é. Então, para a gente chegar nesse estágio de viver com equilíbrio, né, e convicções, né, sem ferir nenhuma lei, né, é um exercício de maturidade, né, por isso a gente ter oportunidades aí, né, e não ficar pronto em uma oportunidade reencarnatória, né, e não fica pronto, é um exercício de vivenciar, né, as leis e ir amadurecendo. E esse capítulo aí, né, são várias questões, né, gente? O homem goza do livre-arbítrio desde o nascimento, ele tem a liberdade de agir, desde que tenha vontade de o fazer. Nas primeiras fases da vida, a liberdade é quase nula. Ela se desenvolve e muda de objeto com as faculdades. Estando os pensamentos da criança em relação com as necessidades da sua idade, ela aplica o seu livre-arbítrio às coisas que lhe são necessárias. Né? E aí hoje a gente se surpreende, né, com as crianças que estão perto de nós, né, ou com os relatos, né, nossa, mas esses meninos de hoje, sim, gente, a gente percebe uma maturidade espiritual mais evidente, né, então é nos preparar para, né, conviver com esses espíritos que estão chegando, né, mais despertos, mais acordados para essa oportunidade do reencarne, né, essa é a leitura, assim, que a gente vem dialogando, né, com
com outras pessoas, ou estudos, ou leituras, porque realmente há uma mudança, né, visível aí, e a tendência é acelerar na nossa visão, né, esse processo, que não é um acelerar, né, é um planejamento natural aí, né, dentro que as condições do planeta permitem também, né, e os espíritos que aqui, nós, né, que estamos ainda nesse processo de vir reencarnar no planeta Terra. Wagner, eu vou ter que parar, né? Aí continua, tem mais questões aí, gente, mas por causa do tempo mesmo, vocês desculpem que eu não vou dar conta aí de finalizar. Deixa eu só passar aqui. Essa questão da fatalidade é importante, né? Porque a gente acredita que né, tá tudo predeterminado, mas não é assim, né? Dessa forma, né? A fatalidade só existe no tocante à escolha feita pelo espírito ao se reencarnar, ao se encarnar, de sofrer esta ou aquela prova. Ao escolhê-la, ele traça para si mesmo uma espécie de destino que é a própria consequência da posição em que se encontra. Falo das provas de natureza física, porque no tocante às provas morais e às tentações, o espírito, conservando seu livre-arbítrio sobre o bem e o mal, é sempre senhor de ceder ou resistir. Então, olha que interessante. Então, existe, né, um planejamento dentro da condição física, né, mas a condição moral a gente pode mudar pela vontade, pela nossa necessidade de, né, de resistir ao mal. E aí a palavra vontade dá outro estudo, né, trabalhar a nossa vontade. E aí, para finalizar, entre aspas, né, quem tem o livro Consolador, né, Consolador, não, desculpa, Palavra de Vida Eterna, tá escrito aí, desculpa, Palavra de Vida Eterna, Psicografia de Chico Xavier, Mensagem de Emmanuel, a lição 133, ela vai discorrer sobre a questão da liberdade, né, e ela começa com esse tópico aí de, né, esses versículos de Paulo, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, mas não useis da liberdade para dar ocasião à carne, antes pelo amor, servir-vos uns aos outros. E é interessante que nessa lição, deixa eu interromper aqui enquanto eu vou falando, interrompeu, ok, peraí, desculpa. E essa lição do Palavra de Vida Eterna vai dar exemplos bem simples, né? Quer dizer, o homem queria uma estrada bem feita, né? Um carro potente. Só que isso não tem contribuído para ele usufruir desse caminhar, né? De forma que garanta só ele chegar a determinado lugar com mais rapidez. Não, porque ele é imprudente, né? Então ele acaba provocando acidentes, enfim. Então, exemplos assim do nosso dia a dia, né? Para mostrar como que a gente usa mal a liberdade, que a gente tem o direito de ter e de conquistar, né? Mas se eu não estiver vinculando a liberdade ao direito, né, meu e do outro, né, a esse processo de equilíbrio, de educação, né, eu sempre vou enfrentar, né, vou acabar gerando problemas, né, para mim mesmo. Aí, desculpa aí a correria, mas a gente vai ficando à frente. Ai, Wagner, obrigada pela oportunidade, viu? Próximo convite, eu vou abrir primeiro tudo e ler, não, só um pedacinho. Nossa, muito obrigado, viu, pela participação. Obrigado a vocês pela paciência em ouvir, desculpa. Não, que isso, nós é que agradecemos. A gente, mais alguém gostaria de fazer alguma consideração antes de realizarmos a prece? Mas, graças a Deus, deu tudo certinho, sonho. Dona Maria Helena, tem alguma consideração? Francisco? Carol? Podemos fazer a prece, então? Bom, gente, então, nas vibrações desse momento, né, nós vamos pedir Ô, Laide, faça para a gente, por favor, viu? A nossa prece final. Gente, antes de nós realizarmos a nossa prece, eu gostaria de
de informar que na próxima quarta-feira nós vamos fazer o último estudo da sequência, que é a lei de caridade, amor e justiça, que é dessas sequências de estudos que nós estamos fazendo. E quem vai fazer o estudo para a gente é o Mário Jorge. Então fica aí o convite para a próxima quarta, mas nós gostaríamos também de reiterar a importância desses estudos no sentido de nós estudamos os princípios básicos da doutrina, fizemos toda aquela sequência, estudamos as leis morais, então nós vamos começar a entender, interessante que essa semana, participando de uma reunião, nós tivemos a oportunidade até de consolidar essa informação. A partir do momento que nós começarmos a compreender mais os princípios básicos da doutrina espírita, compreender as leis morais, compreender os postulados que a doutrina tem tanto cuidado de trazer para a gente, que os espíritos têm esse cuidado, muito dos temas que vão aparecendo hoje, nós vamos conseguir, com muita tranquilidade, entender esses momentos que nós estamos vivenciando hoje. Então, o objetivo da gente trabalhar com essa sequência de temas é exatamente para fortalecer mesmo a nossa compreensão. E eu queria, já de antemão, agradecer a todo mundo que toda quarta-feira tem participado conosco. Fica o convite aí para que vocês continuem participando, porque realmente é muito importante esse momento, né, de conhecimento, trazer a participação dos companheiros. Então, isso achamos assim, muito importante. Então, fica o nosso agradecimento de todos vocês que contribuíram, participando e realizando também exposições. Vai lá, Ide, então vamos para a nossa prece. Senhor Jesus, Mestre amado de luz, queremos neste momento, Senhor, agradecer pela oportunidade de, mais uma vez, realizarmos a nossa reunião. Pedimos, Senhor Jesus, neste momento, que fortaleça os nossos corações, para que possamos, Senhor, compreender todos esses ensinamentos, todas essas leis, e que possamos, Senhor, colocar em prática todos os ensinamentos, conhecendo assim melhor os ensinamentos do Livro dos Espíritos. Senhor, ampare a todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, para que possamos levar para os nossos lares as vibrações desta reunião para aqueles que lá se encontram. E que possamos estar aqui novamente na quarta-feira para mais um estudo. Abençoe, Senhor, a Sônia, que foi a nossa expositora da noite, para que possa, Senhor, continuar espalhando os conhecimentos da doutrina. Que assim seja, graças a Deus.